Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho, falando sobre o livro do Pondé, Crítica e Profecia, né? Então, aqui no capítulo 3, a gente fala sobre muitas coisas relacionadas à visão ortodoxa, né? E aqui ele fala no Hesicasta, né? É uma doutrina apostólica romana, né? Mas ele não explica aqui o que ela é e o que ela tange, né? Então aí você cria lembra que eu falei para vocês que tinha um problema com a experiência do sagrado? Qual é o problema? Depois que tem a experiência do sagrado, que é uma experiência única, cada pessoa só tem essa experiência uma vez na sua vida, né? A pessoa acha que tem por causa do ego, né? Tem uma conexão com Deus, tem um contato, tem uma via de comunicação, tem um telefone, uma linha telefônica com Deus, né? Então ele começa a falar de profecias, né? Então sai da esfera pessoal para ir para a esfera do mundo, né? Aí faz a segunda profecia, a terceira profecia, e depois a profecia do final do mundo. Toda religião, esse tipo de profecia causa problema, certo? Esse tipo de ideia de profecia, porque são todos idiotas, são todas um monte de bobagem, né? A experiência do sagrado individual, da experiência imamente, já é uma coisa muito interessante, o autoconhecimento, etc. e tal, superação de problemas, etc. e tal. Mas essa profecia de você querer dominar o mundo, falar assim, eu sou o novo profeta, eu sou o novo Jesus Cristo, que é basicamente o que a maioria das pessoas que predizem profecias, né, ou propõem profecias, se quer, né? Quer dominar o mundo, quer achar que ser venerado como se fosse um salvador da humanidade. Então, essa comunicação com Deus, né? A pessoa sente Deus, né? Então, de repente, você sente um vento tocar você, você fala, será que é Deus querendo falar comigo? Sente um relâmpago cair, surgir no céu, será que é Deus falando comigo? Então, você procura Deus no vento, você procura Deus no raio, você procura Deus em todos os lugares, não é mesmo? E aí tem, eu não sei se é um problema, mas a pessoa acha que sabe quando Deus está falando com ela. E quando Deus não está falando com ela, quando é uma outra coisa falando com ela, né? Então tem sempre essa ideia, né, que existem duas forças opositoras, um é Deus, o outro é o demônio. Então às vezes o demônio quer falar com você, então você tem que criar bloqueios mentais. Então esse casca é uma doutrina que é criando esses bloqueios mentais. Um deles é você rezar continuamente. Não sei, Pai Nosso, que salvação, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, para nós cada dia nos ajude, perdoar a nossa ofensa, assim que nós perdoamos aqui nos ofendidos, e ficar dizendo, rapidamente, sem parar. Depois, Pai Nosso, Ave Maria e coisas assim. Então, você bloqueia essa comunicação que você não acha que vem de Deus. E outras doutrinas que servem para esse tipo de comunicação. E isso cria muitos problemas para a religião, né? Porque a pessoa fala muita bobagem. E para desmentir essas bobagens, a pessoa fala, não guarda para você essas coisas, e a pessoa não. Põe a boca no trombone e cria problemas muito grandes, tanto para a religião apostólica romana, quanto a religião ortodoxa, né? Não é à toa que tem tantos santos nesse mundo, né? Bem. Então esse é um problema. Por exemplo, ele fala aqui sobre a filosofia da religião. Existem 4 aspectos da religião que não são abordados pelo nível acadêmico. Primeira coisa, a religião é comunidade. É pesquisado comunidade? Não. A religião é um sistema de controle. É pesquisado a religião como sistema de controle? Não. A religião é interesse pessoal. Todo mundo entra numa religião com interesse pessoal. Qual é esse interesse? É estudado esse interesse? Não. É estudado basicamente sagrado. A epistemologia, um monte de coisas assim, mas sem nenhum pé no chão. Sem nada de objetivo que você possa usar na sua vida prática, né?
Aqui ele fala basicamente do niilismo cognitivo, né? Muito interessante esse aspecto, né? Então, por exemplo, nós falamos uma linguagem, português, inglês, francês e assim por diante. Entretanto, antes de nós aprendermos a falar, o nosso cérebro já existia uma linguagem ah, que era usada para todos os processos que nós vivemos antes de conseguir falar, né? Nós vivemos uma vida antes de falar. Então existe essa linguagem, uma linguagem basicamente mental. Então a ideia é que Deus se comunica com nós através dessa linguagem. Então Deus fala através dessa linguagem e você escuta em português, francês, inglês ou alemão. Então, mas essa ideia é uma ideia muito estranha, né? Mas alguns pesquisadores nos dias de hoje de neurologia, etc. e tal, falam sobre isso também, sobre essa linguagem secreta, né? Mas eu não conheço nenhum estudo concernente sobre isso, né? Existe outra maneira de se ver o niilismo cognitivo, mas eu achei interessante falar sobre isso. Outra coisa é a parte negativa de Deus. Então, na ciência também tem essa parte, né? E a síntese pelo absurdo. Você, como se fosse um Sherlock Holmes, tira tudo que é impossível e o que sobrar é o possível, né? Mas essa é a porta dos fundos da ciência, né? Você, por exemplo, fala assim, por exemplo, eu sei que marrom não é uma cor do arco-íris, mas agora você vai me dizer quais são as cores do arco-íris sem nunca ter visto um arco-íris em sua vida. É quase impossível, né? Quase impossível. Tem 256 tons tipos de cores, né? Como sabendo apenas uma que não está a parte do arco-íris, você pode concluir quais são aquelas que fazem parte do arco-íris, né? Então você vê que a tarefa é monumental, né? E é uma tarefa de um cego tentando guiar outro cego para lugar nenhum, né? Então, basicamente isso é o capítulo 3. Vou passar para o capítulo 4. Então.